Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco aqui dessa entrevista maravilhosa. Se deixar, a gente vai falar até amanhã. Verdade. E você estava me dizendo que ainda hoje na sua profissão tem partes que são pedras no meio do caminho, né? Aquela lá de Drummond. Conta pra gente qual que é. Pois é, e é esse link que eu queria fazer com o passado. Então, como eu disse a vocês, então às vezes a gente acha, mas na faculdade tudo vai se resolver, eu só vou estudar aquilo que eu quero, então aquelas matérias do ensino médio foram inúteis, e pra que eu estudo isso? Mas eu digo a vocês, que esse mesmo sentimento que eu tinha antes, a gente vai ter depois. Vai ter matérias na área que você deseja que você também não vai ter tanta afinidade. Então, e mesmo no próprio trabalho, já executando o trabalho. E mesmo no próprio trabalho. É por isso que a gente segue, então assim, áreas distintas, que são bem completamente diferentes uma da outra. Então, é importante esse treinamento. Então, eu, por exemplo, sempre tive mais dificuldade com exatas. Eu conseguia tirar notas boas, mas eu passava o dia inteiro estudando. Então, assim, final de semana era normalmente física e matemática. Tinha muito suor, então. Tinha muito suor. Física, química e matemática, eu estudava muito melhor. Eu digo ainda mais que física e matemática. Eu conseguia tirar nota boa. Professora Débora, tá vendo, professora Débora? O trabalho que a senhora já deu aqui pra... Pois é. Então, assim, eu conseguia tirar nota boa tanto quanto as outras matérias, mas o esforço era muito maior do que geografia, história, português. Então, é sobre isso. Então, a gente vai ter matérias que a gente vai ter mais dificuldade. Também na faculdade. Eu acho que eu já sei até qual é a sua resposta. Pelo tom da nossa conversa. Mas aí agora eu quero que você mande essa mensagem aqui. Sim. O que é que você diria para essa pessoa aqui? Você, aproximadamente 12 anos atrás. Eu diria para mim que eu estou muito orgulhosa do caminho que eu trilhei. Que eu não sabia, que essa pessoa, né, que sou eu de muitos anos atrás, não sabia quanta força ela tinha dentro dela e quão guerreira ela era. E assim, o que eu posso dizer é que assim, graças a Deus eu me destacava nas provas na escola, mas eu não sou a mais inteligente do mundo, minha mãe sabe disso, eu sou muito esforçada. E a mensagem que eu queria passar para todo mundo é essa, que os esforçados vão conseguir, tanto quanto aquelas que são inteligentes. Aquele que chega na aula, não precisa copiar nada e aprende. Eu copiava tudo, eu anotava tudo, eu perguntava tudo, eu sublinhava tudo para perguntar. A prova era uma loucura para corrigir. Exatamente. Ela já entregava a prova dizendo assim, professor, desculpa, porque eu não tenho uma coisinha aqui do lado. Eu lembro de tudo isso. Mas há uma frase, eu acredito que é de Edison, Thomas Edison, em que ele dizia: gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Exatamente. Então é essa tentativa, é esse esforço que é feito aí. Por isso que eu digo, gente, vale muito mais ser esforçado do que você ter uma inteligência sobrenatural. Os esforçados conseguem e chegam lá. É isso que eu posso dizer. Persistam, perseverem, porque às vezes você acha que não vai conseguir, que fulano está mais inteligente que você, mas vai chegar o seu momento. Pode ser que seja logo, pode ser que demore um pouco mais, cada um tem um caminho diferente, mas o esforçado, eu tenho muita fé também, então eu sei que Deus escuta. Então, você está feliz? Estou muito feliz, graças valeu a Deus. A pena. Valeu muito a pena. Então, o que é que te move hoje? Você chegou onde você queria, você fez medicina, escolheu qual área você queria atuar. Eu tive muita dúvida. Sim, conta um pouco dessas dúvidas. Pronto, também. É isso que eu queria falar. Então, assim, a incerteza que eu não tive antes, eu tive na escolha da especialização. E isso me tirou um pouco o foco. Eu também queria aproveitar, viajar para locais que eu não podia antes viajar. Então, e foi importante esse momento para mim. Então, depois de investir muito no futuro, você quis um pouquinho de carpe diem. Isso, exato. E aí, eu falo isso porque hoje a gente tem aquela cobrança, né? Tudo na vida que você faz e que você está perto de pessoas que se cobram muito, vai gerar uma pressão maior. Então, por exemplo, a medicina já é uma área que tem aquela cobrança porque normalmente as notas são mais altas. Então, na faculdade a gente já se cobra para tirar notas boas, se cobra para fazer pesquisa, para fazer extensão, para fazer isso e aquilo, porque todo mundo está fazendo, a gente tem que fazer também para o currículo. E aí depois a gente se cobra porque tem que fazer a residência logo, emendar, né? Não pode parar um tempo, mas para mim foi importante. Então, assim, eu acho que o tempo que eu passei trabalhando me fortaleceu como pessoa para poder eu viver esses sonhos que eu tinha de menina dentro de mim, que me deixou tranquila, em paz, para também ser uma médica generalista. Meu sonho era salvar vidas, então eu estava fazendo isso como médica de emergência
E a própria vida foi me mostrando que eu precisava me especializar para ter a longo prazo uma qualidade de vida melhor. Então foi um momento que eu pude fazer escolhas com mais calma e foi importante para mim. Isso é muito importante, porque principalmente quem está no ensino médio acha que a vida é um reloginho. E não em que eu preciso acabar o ensino médio e já entrar na faculdade. E quando eu acabar a faculdade, eu já tenho que fazer uma especialização, eu já tenho que fazer um mestrado, eu já tenho que fazer um doutorado, eu já tenho que ir para um casamento, eu já tenho que ter um filho, eu já tenho que me aposentar, eu já tenho que morrer. Então, quer dizer, na sequência não pode ser diferente, a linha de produção é Fordismo, né? Isso. E é muito difícil também você sair desse giro e dizer, não, eu não vou seguir esse caminho. Eu vou identificar qual é o caminho que eu preciso seguir e isso vai me trazer mais felicidade. Pois é, essa é a maior lição. Que assim, você tem que, a gente sempre fala, eu vou ser feliz quando eu passar em medicina, eu vou ser feliz quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz quando eu passar na residência. E não é isso, a gente tem que ser feliz durante o caminho. Foi isso que eu aprendi. Com as suas dificuldades, com os percalços, mas a gente tem que ser feliz ao longo do caminho. E aí é uma coisa que eu digo, que eu era muito ansiosa e me cobrava muito, justamente porque eu não me achava a pessoa mais inteligente do mundo. Mas eu vou compensar isso com esforço. Então, assim, eu rezava muito, pedia a Deus para me ajudar, para me iluminar, porque também é momento. Então, eu digo a você, tem o seu dia, tem a sua hora. E eu dizia assim, Senhor, eu só preciso de uma vaga. Não preciso passar em todas as faculdades. Eu só quero uma vaga. Nem em primeiro lugar. Nem em primeiro lugar. Mesmo mérito de quem passou em último. Exato, é isso que eu digo a você. E vai ter o seu dia. Então, eu já fiz 4 provas, nenhuma deu certo, mas não são 5. Você só precisa passar em uma, você só precisa de uma vaga, você não precisa passar mais 5. Que outras pessoas passem e ocupem aquelas vagas para outras pessoas estarem felizes também. Então, é isso que eu digo. Então, assim, o que é que eu quero dizer? Então, eu tive essa graça de entrar na faculdade direto. Eu não passei alguns anos com muitos colegas meus estudando para entrar. Mas eu passei 3 anos trabalhando, porque não era o momento para mim entrar na residência direto. Uhum. Já teve colegas que passaram 3 anos, 4 anos, teve até 7, uma colega minha, que passou 7 anos para entrar na faculdade, mas entrou na residência direto. Então acaba que a gente se encontrou depois junta, porque eu terminei a residência quando ela também terminou, entendeu? Porque ela passou alguns anos para poder entrar na faculdade, que foram alguns anos que eu passei depois para estar bem. E entendeu? Depois de tudo isso, você analisa seu presente como tendo balanceado todos esses sentimentos ou ainda existem aí, mesmo essa profissional com, segundo ela disse, 30 anos, ainda existem dúvidas? E a minha outra pergunta é, junto com essa, você acabou de falar com a Cecília de 12 anos atrás, o que é que você diria para a Cecília da próxima dúzia de anos? Pronto. Como uma pessoa que se cobra bastante, eu diria que estou muito orgulhosa de hoje, mas que eu ainda quero ficar mais, então eu tenho projetos novos para o futuro. Então daqui a 10 anos eu quero desacelerar um pouco mais, eu quero focar em mim, construir minha família. Um planejamento para 10 anos, isso é raro. Construir minha família. Também quero tentar empreender na medicina para ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, porque a gente tem que ter noção de que hoje, com 30 anos, eu tenho um vigor, eu tenho energia, eu tenho uma saúde que eu não posso não ter daqui a 10 anos. Então, a gente precisa pensar também no futuro. Um declínio. Com calma, com tranquilidade, mas a gente tem que se planejar para isso, porque a idade vai gerando, né, outros, digamos assim, outros desafios, e a gente precisa estar preparado para isso. Então, o hoje faz o amanhã. Muito bom, muito bom. É isso que eu penso. Deixa eu fazer uma abordagem um pouco diferente aqui contigo, que é o seguinte, nós temos visto muito notícias de como as mulheres elas são agredidas ainda no nosso país. E às vezes existe uma visão estereotipada que uma profissional bem-sucedida, com nível universitário, ela está imune a tudo isso. Em algum momento isso para você foi verdadeiro? Você já conseguiu, se não aconteceu com você, você conseguiu ver em algumas outras colegas em que mesmo essa profissional bem-sucedida, ser mulher, atrapalhou alguma coisa? Ou você vê que ainda é uma luta igual com os homens? Não tem nada a ver, tá tudo de igual para igual. Veja, o que eu vejo é que ainda não está de igual para igual, mas eu percebo que a mulher está cada vez mais presente nos espaços. Então, assim, minha sala, a maior parte era de mulheres, minha residência, a maior parte era de mulheres. Então, mas você sabe que isso é uma coisa que vem gerando também um certo receio com relação aos homens. Porque sim, alguns eles estão dizendo, antes essa sala ela era majoritariamente masculina e ela me foi roubada, não é? E você sentiu que isso
Já aconteceu com você, alguma colega, de perceber alguma rejeição, ou alguma dificuldade, ou algum tratamento diferencial porque você era mulher? É mulher? Realmente, eu nunca passei por isso em relação ao fato de gênero, sabe? Eu já presenciei alguns tipos algumas diferenças em relação ao fato de um ser mais pobre, um ser mais rico, ou um ser mais cor de pele, que não é uma coisa que a gente quer, mas ainda existe, né, em alguns ambientes. Mas em relação à mulher, não. Mas enquanto a pergunta da imunidade, eu acho que, infelizmente, não é que nos torna imune, mas o fato de a gente ter um nível de instrução nos deixa mais protegido. Então, como eu leio muito, eu assisto televisão, eu estou ligada nas notícias, isso me deixa mais atenta ao redor. E você mas acabou eu não de dizer uma protegida. coisa que eu não sei se você percebeu. Não é só um diploma, né? É o fato de você ficar antenada das notícias, é o fato de você ler. Porque diploma hoje, infelizmente, qualquer um consegue com muita facilidade. E aí eu dou um exemplo que agora eu tirei uns dias de férias e eu fui sozinha, então eu penso sempre, olha, hoje Deus me deu saúde, me deu o meu dinheiro, então assim, lógico que eu sempre quero estar com a companhia é sempre melhor, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho sonho, que eu tenho tempo, tenho dinheiro e tenho saúde. Então eu fui sozinha, mas lógico que os cuidados são redobrados, então infelizmente não tem como dizer que a gente está em pé de igualdade com os homens, então eu tinha alguns cuidados em relação ao horário, eu tive que investir um pouco mais de dinheiro em relação ao transporte, que eu preferia um transporte privativo, para que eu estava num local que eu não conhecia, com pessoas diferentes. Então, infelizmente, não tem como dizer que a gente está em pé de igualdade em tudo. A gente eu vai ter vejo que ter no seu cuidados. Instagram que você gosta de viajar. Gosto, né? muito. Viajar é uma coisa boa. Esse sentimento que você teve nessa última viagem que você falou, você percebe diferença se a viagem ela é nacional ou internacional? Em alguns locais você se sentiu mais segura ou menos segura? Com toda certeza. Então, assim, o mundo é muito vasto e muito distinto. Então, por exemplo, uma das melhores viagens da minha vida foi para a Espanha, que é um país que eu amei, e a gente conseguiu conhecer lugares, cidades distintas e culturas distintas. Uma delas foi a cidade de Granada, em que a gente veio a cultura católica, o muçulmano. E, por exemplo, eu tinha um sonho, até pesquisar, de conhecer o Marrocos, só que a minha viagem foi com as minhas amigas. Então a gente não pôde ir para o Marrocos porque a gente não tinha um homem para viajar com a gente. Então é uma viagem que não é recomendada a fazer porque realmente tem chance de sequestro de mulheres ou até, inclusive, se você for acompanhar, digamos assim, você tem sua esposa e o marido, às vezes da cultura, né? Eles oferecem, por exemplo, camelo em troca da sua esposa. Então é algo que é da cultura. Temos isso. Mas isso existe no mundo, então a gente tem que ter cuidado. E para ter cuidado a gente tem que conhecer. E o que faz a gente conhecer é a gente ler, a gente estudar, pesquisar antes de ir para o local e conhecer o mundo ao redor. Que é muito mais do que a nossa profissão, né? A gente tem que conhecer o local onde a gente vive. Gente, com uma dica dessa, não tem como ficar bem. Não tem como você dar aquele joinha, compartilhar essa informação e se inscrever no nosso canal. O papo tá tão bom que eu vou fazer mais um break e a gente vai voltar para o terceiro bloco. Fica bem.